Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vocês estão bem? Estou sentindo vocês hoje meio devagar. Sentindo realmente a igreja hoje meio devagar. Nem parece uma igreja pentecostal. A gente tem que se espertar mais, viu, irmãos? Tem que se espertar mais. Se isso for uma regra para ir para o céu, como é que fica? Hã? Pega a visão, irmão. Amém? Se for uma regra para ir para o céu, aí você vai ficar. Amém? Ficaram calados agora. Mas irmãos, vocês sabiam que o diabo está tirando o prazer do louvor, da celebração, do avivamento do nosso coração, da igreja? Vocês sabiam disso? O diabo está tirando. E se a gente não presta atenção, quando a gente se depara, a gente está dentro do caldeirão. É verdade. A gente vai entrando naquela de que hoje tudo é normal, de que tudo é assim, de que tudo é daquele jeito, de que tudo é tranquilo. Quando a gente pensar que não, a gente está literalmente igualado ao mundo das trevas. Amém? Então, deixa eu só aumentar meu microfone aqui, irmão, que eu não me ouço. Oi. Glória a Deus. Amém. Tá certo, irmãos? Vocês estão me ouvindo agora? Estavam me ouvindo, né? É eu que não me ouço aqui em cima. Entendeu? Não, mas é porque se eu encostar vai explodir agora. Oi. Amém? Então, irmãos, nós estamos nessa noite no culto que nós denominamos culto de missões, o culto do ID. Amém? E nós somos uma igreja, somos uma instituição que realmente ela prega missões. Amém? A IDPB ela prega missões, ela vive missões. Na realidade, a IDPB ela é um fruto de missões. Amém? Nasceu através de missões. Como a pastora falou agora há pouco, essa noite nós estivemos no culto de despedida do filho do pastor Elizondo, do pastor Lenilson, com a sua família, que estão indo assumir a igreja de Cruzeiro do Sul, no Acre. Amém? E isso é missões, e como ele mesmo disse, ele está indo para não voltar mais. Ele não está indo para ser mais um que pisou e voltou. Ele está indo para não voltar mais. Amém? E como o pastor José Alves, que é presidente do distrito, ontem falou, disse, a primeira coisa que você tem que fazer quando chegar em Cruzeiro do Sul é ver aonde é o cemitério. Porque você vai ser enterrado naquele cemitério. Bem velhinho. Com um ministério gigantesco que você vai deixar em Cruzeiro do Sul. Você está entendendo? Missões é isso, irmãos. Talvez eu e você não tenhamos essa coragem de ir. Se eu perguntar de vocês, talvez, eu não vou nem perguntar porque eu tenho certeza que talvez você não tenha essa coragem de ir. Você não tem coragem de ir num bairro distante. Talvez eu não tenha coragem de fazer esse tipo de, como diz o meu pai, de estripulia espiritual. Mas Deus tocou no coração do pastor. Você está entendendo? Deus tocou no coração do pastor. Isso, irmãos, é o que Jesus veio fazer quando o seu pai o enviou à terra. Ele não veio brincar de fazer móveis como carpinteiro.
e não veio correr, como você vê em filme, atrás das criancinhas. Jesus veio fazer missões. Amém? Jesus veio apresentar à humanidade o reino de seu Pai. E quando isso se cumpriu na terra, e que os discípulos viram isso depois da chegada de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, eles entenderam, caiu a ficha de qual era a missão que o Senhor Jesus veio fazer na terra. Ele iniciou a missão, e eu e você somos fruto, resultado dessa missão. Você está entendendo? Alguém teve que morrer, alguém teve que vir, alguém teve que dar a sua vida para que outros tivessem vida. A igreja evangélica, e principalmente, eu falo isso aqui com muita propriedade, a igreja brasileira, ela se distanciou de missões, ela se afastou de missões. Quando nós não fazemos, irmãos, um trabalho dentro do nosso próprio bairro, é porque as missões urbanas, elas estão longe do nosso coração. Quando eu não tenho prazer de visitar alguém, quando eu não tenho vontade alguma de falar do amor de Deus, do amor que está em mim, ou é para estar em mim. Se eu sou cristão, se eu sou evangélico, se eu entreguei a minha vida a Cristo, então eu tenho que entender que esse amor não pode ficar só dentro de mim, eu tenho que transparecer a outras pessoas. Porque se isso não acontece com um nascido de novo, então ele não nasceu de novo. Você está me entendendo? Às vezes o evangelho, às vezes não. O evangelho, ele é confrontador. Porque nós temos que tirar da nossa cabeça esse negocinho de achar que qualquer coisa nos leva para o céu. Não é assim, irmãos. Não é assim. Você já imaginou o que é você vender tudo que você tem? Vender tudo que você conquistou e até doar algumas coisas que você não consegue vender pelo tempo da viagem, por exemplo, com o casal que está viajando, a família que está viajando, eles estão indo agora 10 horas da noite. Deixar tudo porque uma voz falou dentro do coração deles: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A quem eu enviarei, e quem há de ir por nós? Missões está no coração de Deus, igreja. A igreja brasileira, a igreja manauara, a igreja amazonense, que é a nossa realidade, nós precisamos entender que igreja, ela tem que ser missionária. Missionária. A igreja precisa viver ou dar continuidade à missão que foi começada no calendário do homem 2023 anos atrás. Missões. Você está entendendo? Você é cristão? Você é cristã? Você, vamos traduzir português claro, você é crente? Você é lavado, remido pelo sangue de Jesus, irmãos? Nós somos. Então nós precisamos viver, dar continuidade aos escritos, dar continuidade à mensagem que Jesus deixou, para que nós possamos propagá-la, para que nós possamos levá-la adiante. Não parou,
A igreja precisa dar continuidade, viver a missão que começou com Jesus Cristo e precisa ser até o último dia da nossa vida ou da vida da igreja na terra. Amém? Então comece a entender que avivamento pentecostal, como nós somos, tem que queimar dentro de nós, irmãos. Tem que fluir dentro de nós, nós temos que ser incendiados por isso. Exaltar ao nome do Senhor em gratidão por tudo que realmente nós vivemos hoje, ou que nós somos hoje. Evangelho é isso. Amém? Evangelho é isso. É entrar na presença de Deus, realmente com alegria, com fervor. Sabe por quê? Porque nós fomos salvos, alcançados por esse Evangelho. Nós fomos alcançados por essa palavra. Nós fomos alcançados por esse legado. Nós fomos alcançados por vidas que renunciaram tudo que tinham, tudo que viviam, para que hoje realmente nós pudéssemos exaltar e glorificar o nome de Jesus, para que hoje nós estivéssemos na igreja, dentro da nossa casa, no trabalho, no bairro ou em qualquer outro lugar, dizendo que Jesus reina e vive para sempre. Esse é o trabalho, essa é a nossa função, é a nossa vida. É por isso que é anormal nós entrarmos na presença de Deus pior do que quando nós viemos de casa. Quando eu venho para a casa de Deus, a Bíblia mesmo diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia não está escrito, entristeci-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não, alegrei-me. E quando eu chego na casa do Senhor, essa alegria me contagia, independente do clima, independente da situação. Mas quando eu entro na casa do Senhor, uma alegria, um poder, uma unção, ela me contagia, porque eu entrei não só dentro da igreja, mas eu entrei na presença do meu Deus. Aleluia. Como é que nós vamos entrar na presença de Deus, irmãos? Alegres, felizes, com a alma cativante, realmente. Amém? Então eu quero falar nessa noite sobre o desafio da evangelização. É um grande desafio para a igreja. Evangelizar, pregar o evangelho aos perdidos. Um dia você era um perdido. Um dia eu fui um perdido. Um dia eu me deparei como Paulo. Em um momento eu contemplei a glória de Deus na minha vida e me rendi a ela. A mesma coisa é a igreja hoje, todos nós. Nós fomos alcançados por esse evangelho que evangeliza. Alguém pregou para você, alguém gastou tempo com você, alguém se importou com você, alguém renunciou para estar com você, alguém deixou de fazer alguma coisa porque agendou com você em alguma área. Então isso é fruto. Fruto do desafio da evangelização. Aleluia. Você está entendendo? Então nós estamos aqui porque nós fomos alcançados pelo evangelho, pela palavra que evangeliza. Amém? Pelo Deus que muda as vidas,
pelo Deus que faz a gente andar na contramão daquilo que o mundo apresenta. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus capítulo 9. Aleluia. Versículo 35. Aleluia. Quem achou? Mateus capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. O que ele fez, irmãos? Se compadeceu. Se ele se compadeceu, o que ele viu na multidão? Uma multidão, um povo sem direção, um povo sem pastor, um povo realmente sem vida. Então, a Bíblia diz que ele se compadeceu da multidão porque estavam aflitas. Olha como estava a multidão, eles estavam aflitos, estavam exaustos, como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos, ele foi até os seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Capítulo 10, aí mesmo onde você está aí, versículo 13. Versículo 13 diz, versículo 12: ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Versículo 14: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Soberano Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós iniciamos, meu Deus, mais um culto de missões, o culto do ID, o culto do evangelismo, Senhor, que é a visão da Tua palavra, alcançar os perdidos, meu Deus, para que eles tenham uma vida digna, uma vida diante do Senhor, meu Deus, uma vida honrosa. Pai, nessa noite nós oramos ao Senhor, pedindo que o Senhor derrame sobre nós, sobre a igreja, que o Senhor coloque dentro do nosso coração, do coração da igreja, meu Deus, esse grande amor, meu Pai, amor pelas almas, amor pelas pessoas, amor, meu Deus, por aqueles que estão, como diz a Tua palavra, Senhor, aflitos, exaustos, perdidos, como ovelhas que não têm pastor.
Que o Senhor venha, meu Deus, colocar em nosso coração, meu Deus, o verdadeiro sentido, meu Deus, do Evangelho. Que nós não venhamos, meu Deus, nos encontrar como simples pessoas, ou estar como simples pessoas, meu Deus, nos apacentando, cuidando somente de nós mesmos, sabendo, ou como sabedores que somos, de que nós precisamos pregar, levar a tua palavra, o ide do Senhor a toda criatura. Independente, meu Deus, do grau, do parentesco, da situação que a pessoa se encontra, o Evangelho precisa ser pregado. E nessa noite eu oro ao Senhor como ministro do Evangelho, como sacerdote dessa casa, para que o Senhor, meu Deus, nos direcione essa igreja a viver, meu Deus, conforme aquilo que está escrito na tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, o desafio da evangelização. É comum se ouvir, irmãos, é muito comum se ouvir que os desafios à evangelização mundial, elas são a contraofensiva satânica. Porque o diabo, ele contra-ataca contra aquilo que realmente é de Deus. Como eu disse para vocês, se nós não vigiarmos, ele vai introduzir dentro de nós a vida dele, ao invés de nós sermos cheios da vida de Deus. Você está me entendendo? Então, as culturas são fechadas ao Evangelho. A perseguição da igreja, os escassos recursos econômicos e financeiros da igreja, dentre outros. Isso aqui o que é, pastor? Isso aqui, irmãos, são os desafios que a igreja precisa vencer, superar contra a própria contraofensiva satânica. Porque o diabo tem colocado no coração de muitas pessoas, principalmente a respeito da finança, da cultura, de se tornar escasso aquilo que é suprimento para realmente o poder da evangelização por uma igreja, por um ministério. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês nesse culto hoje. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos o povo que o Senhor escolheu para servir a Ele. Nós somos aqueles a quem o Senhor tirou de um charco de lama e nos colocou sobre o seio do Filho do seu amor. Nós somos aqueles a quem era a escória da sociedade. Nós somos aqueles a quem olhavam com outros olhos. Nós somos aqueles a quem ninguém dava valor. Nós somos aqueles a quem ninguém acreditava. E o Senhor pegou essas coisas loucas para confundir as sábias. O Senhor pegou aquilo que não é para confundir aquilo que é. Eu e você somos fruto disso. Nós somos essas pessoas que ninguém acreditava. Nós somos essas pessoas que ninguém via, mas com os olhos de amor, os olhos saudáveis. As pessoas nos olhavam e diziam: isso não vai dar em nada, isso não serve para nada, isso é uma pessoa literalmente vivida na humilhação, na escassez, não tem jeito para ele. Tem uma pessoa que todo dia vai lá na porta da minha casa e diz assim: me empresta R$1, me empresta R$2, e a gente está vendo que essa pessoa está vivendo na miséria espiritual, porque ela é escrava do diabo.
droga. Droga. Isso é a contrapartida satânica. É a contrapartida diabólica, aquilo que o diabo tem realmente investido para que o nome de Jesus não seja exaltado por essas pessoas, porque um viciado em drogas, até ele chegar em uma pureza, ter o seu sangue literalmente limpo, tem que ter muito trabalho com ele, sim ou não? E ele precisa querer muito. Então, irmãos, Jesus afirmou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Lá no livro de Mateus 16, 18 diz isso. Que as portas do inferno, elas não prevaleceriam contra a igreja. Então, sendo assim, o maior desafio da evangelização é a mobilização dos evangelistas. Sabe qual é o maior desafio? É mobilizar aqueles que vão evangelizar. O maior desafio é Jesus, não é nem eu, porque eu não tenho esse poder, mas é Jesus colocar no seu coração, colocar na sua mente, na sua alma, que você precisa evangelizar alguém, que você precisa pregar aquilo que foi pregado para você, que você precisa querer na vida daquela outra pessoa, aquilo que um dia também você não tinha, mas que hoje você tem. Jesus. Então o maior desafio da evangelização é a mobilização dos evangelistas. Irmão, nós vamos evangelizar, meu irmão, é uma luta. É uma luta para se ouvir da igreja. Pastor, conte comigo. Meu líder, conte comigo. Jesus, se não quer dizer pastor e nem meu líder, diga mesmo para Jesus: Jesus, conte comigo, porque evangelização, meu Deus, eu fui ganho através disso. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho problema nenhum a respeito desse tipo de coisa, porque cada um vai prestar conta da sua vida. Cada um vai realmente pagar por aquilo que tem feito, por aquilo que tem vivido, tem pensado. E nós somos uma igreja evangélica que precisa viver o amor de Jesus Cristo. Nós precisamos sair daquele anonimato, nós precisamos sair daquela pouca realidade que hoje realmente muitos estão vivendo. O Senhor está dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E como foi dito no louvor, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe a ir? O que hoje nós estamos, como nós abrimos a boca, irmãos, e dizemos que somos salvos, nós abrimos a boca e estamos declarando que nós somos filhos de Deus, nascidos da água e do Espírito, nós temos um novo nascimento, mas aonde está realmente o verdadeiro sentido do Evangelho, que é o amor, se compadecer, ter compaixão pelos perdidos? Aonde está? Jesus está dizendo no texto que ele percorria todas as cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Nós temos um problema na nossa vida, que é criticar aqueles que fazem. Criticar aqueles que fazem da sua forma, do seu jeito. Um tempo desse, estava aqui na frente da nossa igreja, aquela igreja que não tem teto, não é isso? Chamam para a igreja sem teto, ficou assim. Eles andam empurrando aquele carrinho com cadeira,
com todo o equipamento que eles precisam, eles param nas ruas por aí, eles elaboram e fazem. Mete um telão, faz uma dança, alguma coisa, mas muitos criticam esse pessoal, deixa eu dizer, e muitos evangélicos estão criticando, mas aqueles que criticam estão fazendo o que eles fazem? Não estão, irmãos. Eles estão fazendo o ID. Eu já vi esse pessoal empurrar esse carrinho de 2, 3 pessoas, empurrando esse carrinho no meio de uma ladeira, meu amado, para subir a ladeira com aquele carrinho cheio de cadeira, cheio das parafernálias que eles usam para que o culto funcione na hora. Enquanto nós estamos vendo isso, muitos de nós estamos criticando, mas nós não temos coragem de fazer o que eles fazem. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Missões está no coração de Deus, irmãos. A igreja de Jesus é para ela crescer, é para ela superabundar em todos os lugares aonde for aberto uma porta para a igreja. Aquela igreja ela tem que crescer. Por quê, pastor? Porque é o nome de Jesus que está sendo falado dentro dela. É o nome que está acima de todo nome, é o nome do Filho de Deus. Para crescer. Então o maior desafio da evangelização é a sensibilização dos cristãos para necessidades daqueles que vivem sem Cristo. O que é isso, pastor? É sensibilizar o coração daqueles que já têm Jesus para ir até aqueles que não têm Jesus. Um dos maiores desafios é isso, é tornar o meu coração sensível, é tornar o seu coração sensível para ir até aqueles que não têm Jesus e falar do amor de Deus para eles. Esse ministério, irmãos, ministério da evangelização, é um ministério que toda a igreja precisa ter, que todo templo precisa ter, que todo ministério evangélico precisa ter. Porque como ouvirão se não houver esse ministério? Como falar do amor de Deus se não houver? Nós estamos tão cheios de caraminholas nas nossas cabeças, nós estamos tão envolvidos com coisas que não edificam, realmente não edificam, que nós nos incomodamos ou nos deixamos incomodar quando esse tipo de coisa é falado em nosso coração. Nós nos tornamos insensíveis à palavra de Deus, porque nós não temos tempo para isso e temos tempo para tantas outras coisas. Missões, eu repito, está e nasceu no coração de Deus. Amém? Nasceu no coração de Deus. Então, irmãos, o maior desafio da evangelização mundial não está na seara, mas em encontrar trabalhadores para a seara. Quantos de nós podemos dizer, eis-me aqui? Quantos de nós podemos declarar hoje, pastor, realmente eu preciso falar mais do amor de Deus para as pessoas? Eu preciso me envolver mais, eu preciso estar mais junto, eu preciso estar mais colado, eu preciso realmente sair do anonimato, eu preciso sair daquela minha zona de conforto, eu preciso sair de uma vida acomodada, enganada, lubrifiada, que o inimigo tem colocado, e viver mais o poder da palavra de Deus no meu coração. Precisamos. Tantas pessoas estão morrendo, tantas pessoas estão agonizando,
Tantas pessoas estão no desespero, tantas pessoas estão na lama, na sarjeta. E nós estamos fazendo o quê? O que que os salvos em Cristo estão fazendo? Aleluia. É função da igreja evangelizar, pregar o evangelho, falar do amor de Deus para aqueles que estão perdidos, para aqueles que não têm. Diga amém, irmãos. Então Jesus manifestou grande desafio nesse momento da sua palavra, do seu ministério, de 3 maneiras. A primeira maneira que eu encontrei dentro do texto e escrevi foi que a motivação da evangelização é a compaixão, que vai me mover a evangelizar. Vai ser ter compaixão dentro de mim. Aí o Espírito Santo pergunta hoje a nós, Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, Ebenezer Ágape, vocês têm compaixão pelos perdidos? Você tem compaixão por aqueles que não têm ainda o meu nome dentro deles? Vocês conseguem se compadecer dos gemidos, dos aflitos, dos angustiados, dos enfermos, dos sofridos? Vocês têm esse sentimento dentro de você, porque essa é a primeira realmente maneira de vermos sobre o desafio da evangelização. A motivação da evangelização é a compaixão. Versículo 36 de Mateus capítulo 9, diz que vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Compadecer é ter compaixão. Quando Jesus viu o povo, o nível do povo, daqueles que seguiam a ele, e aonde ele chegava, a Bíblia nos ensina que ele se compadeceu. Ele sentiu compaixão. Compaixão. Doeu dentro dele. Quando ele via esse tipo de coisa, mais ardor pela missão que seu pai deu a ele, ele sentia. Quando ele viu realmente a angústia do povo, o sofrimento do povo, mais ele entendia o peso da responsabilidade da sua missão na terra. Quando eu olho para isso, eu me lembro do jardim, do Getsêmani, quando Jesus está ali próximo de ser entregue na mão dos homens, e que ele faz a oração ao seu pai, e que ele diz ao Senhor: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O peso da responsabilidade veio sobre ele, mas quando aquilo tentou ser maior dentro dele, ele lembrou da multidão novamente, porque eu estou tentando conjecturar para você. Ele lembrou da multidão, ele olhou para a multidão novamente, aí ele diz uma outra frase: Pai, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Ou seja, eu vim para pregar o Evangelho, eu vim para anunciar o ano aceitável, eu vim para trazer as boas novas de meu Pai para a humanidade. Então, irmãos,
Somente aqueles que têm seus corações movidos, somente aqueles que têm seus corações movidos pela compaixão, se mobilizam na direção de atender necessidades. O Espírito Santo agora consegue falar dentro de você um dos motivos do porquê que muitos não conseguem ir. O porquê que muitos não conseguem organizar a sua vida e gastar um pouco dela com o reino de Deus, por causa disso aqui, porque não são movidos pela compaixão. A dor de outros não dói dentro deles, o sofrimento de outros não dói dentro deles, a angústia de outros não dói dentro deles, porque eu consigo atender uma chamada, eu consigo viver o Evangelho, eu consigo fazer tudo isso que a Bíblia manda eu fazer, quando o meu coração é movido realmente pela compaixão, e eu sou mobilizado a fazer isso. Eu sou impactado, eu sou realmente usado nas mãos de Deus a fazer isso, porque amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A gente abre a boca, irmãos, muitos abrem a boca e dizem: eu me amo. Eu falei para você no início que a palavra ela é confrontadora. Eu me amo, mas se você se ama, a Bíblia diz: amarás ao teu próximo como a ti. Se tu te ama, tu tem que amar o teu próximo. Mas se tu diz que tu te ama e tu não ama o teu próximo a ponto de a dor dele doer em você, o sofrimento dele doer em você, então você não se ama. Bíblia. Vocês estão entendendo, irmãos? O Senhor nos chamou para missões. O Senhor nos chamou para evangelizar, para pregar as boas novas, para falar do amor de Deus, para falar do céu, para falar da sua palavra, para ter a alegria, para viver em comunhão. Para isso que o Senhor nos chamou. Chamou a igreja. E aí ele ainda diz: a parábola do bom samaritano, que está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 29 e 37. Vocês conhecem esse texto? Que a Bíblia diz que um homem ia subindo e foi atingido, os salteadores pegaram, bateram, roubaram, deixaram ele quase morto. E a Bíblia diz que vinha descendo quem? O sacerdote. Quando olhou aquele homem, todo sangrando, ferido, gemendo, sofrendo, passou de largo. Em seguida veio quem? Veio um levita. Olhou também para aquele homem sofrido, sangrando, chorando. Olhou e disse: passou de largo. Mas quem foi que veio depois, irmãos? Quem foi? O samaritano, que era criticado pelos judeus. O samaritano que era julgado, samaritano que foram humilhados, os samaritanos pela qual alguém disse assim: Senhor, se tu quiser nós oramos para que caia fogo do céu e matem todos. Samaritano. Então o samaritano pegou, desceu da sua carruagem, do seu cavalo, pegou aquele homem, deu água a ele, pegou as suas feridas, limpou-as, colocou sobre a sua cavalgadura, levou até uma estalagem. Chegando lá, entregou para o dono da estalagem, colocou dentro do quarto e disse a ele: eu vou deixar esse homem aqui, e tudo que ele gastar, tudo que ele consumir, não te preocupa, porque eu voltarei e pagarei tudo.
Isso é uma parábola que Jesus está dizendo sobre o reino de Deus, que aquele que se compadece do seu próximo não está fazendo isso em vão. Vai chegar a hora, vai chegar o tempo, vai chegar o momento em que o Senhor vai restituir 100 vezes mais na vida daqueles que praticam. Aleluia! Muitos, eu sou crente, muitos, eu sou isso, muitos, eu sou aquilo, mas estão passando de largo na vida dos outros. Estão mais preocupados com a sua própria vida, com o seu bem-estar, com os seus prazeres, com a vida que hoje tem, do que literalmente com o próximo. Ah, irmão, chegar uma hora que todos nós colheremos o fruto disso. Se nós formos salvos e somos salvos, nós temos que olhar para o nosso próximo com olhos como o desse samaritano, que vai investir na vida daquele homem, daquela mulher, daquele jovem. Vai fazer o que tem que fazer, porque a dor dele doeu dentro de nós, o sofrimento dele doeu dentro de nós. Então nós vamos pegar, para onde eu estava indo para o shopping, eu me arrumei, eu tenho um encontro no shopping, mas no meio do caminho eu me deparei com essa situação, então eu vou fazer com que essa situação seja resolvida. Mas e o shopping? O shopping não é mais uma prioridade. A prioridade é o meu próximo. A prioridade é essa situação. Isso é missões. Amém? Então esse texto ele revela um dado importantíssimo, que tanto o sacerdote quanto o levita viram o homem à beira do caminho sofrendo, mas somente o samaritano chegou perto e se colocou na situação onde seu coração pôde ser movido pela compaixão. Então o desafio não é a multidão, o desafio é a ausência de gente compadecida da multidão. Eu não posso só olhar para a multidão, porque senão é desafio. A multidão é muito grande, sim, mas a Bíblia está dizendo que nós temos que rogar ao Senhor da seara, para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Então o desafio não é a multidão, mas é gente que tem o coração compadecido pela multidão. Missões não é fruto de informação, missões é fruto de compaixão. Informação nós temos muito, mas nós temos que ter compaixão. Amor ao próximo. Quantos estão entendendo isso, irmãos? A segunda maneira que eu encontrei dentro desse texto foi que o público-alvo da evangelização são as pessoas aflitas e desamparadas. O texto diz, ainda no versículo 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, literalmente desamparadas. Então, irmãos, Jesus enxergava as multidões repletas de pessoas aflitas e desamparadas. Quantos já assistiram um filme de zumbi aqui? Um bocado, né? Vocês já viram aquela multidão no filme de zumbi, que vem todo mundo junto? Doido para roer uma carne, né?
Aí você tenta pegar essa visão e dizer assim: meu Deus, é uma grande multidão que está aflita e está desamparada. Assim são aqueles que não têm Jesus. São muitos que estão por aí desamparados, aflitos, literalmente. E Jesus enxergava essas multidões realmente como pessoas aflitas, desamparadas, cansadas e abatidas. Às vezes a gente julga um drogado, a gente julga um bêbado, a gente julga um prostituto, uma prostituta, uma lésbica, um homossexual, a gente mete a ripa, realmente sem dó e sem piedade, mas essas pessoas são desamparadas, aflitas. Essas pessoas, elas estão na multidão, como Maria Madalena, que era uma prostituta, e no final de tudo ela virou o quê, irmãos? Discípula. Ela alcançou a misericórdia, ela foi salva. Mas como ela era vista? Como uma prostituta, como uma mulher impura. E o quanto que Jesus sofreu. Sofreu por quê, pastor? Sofreu porque essa mulher andava com eles. Olha quem anda com eles. Anda prostituta. Olha, ele está entrando na casa de homens pecadores. É assim que são vistos. Mas é a multidão literalmente que está desamparada, cansada, abatida, aflita. E a razão para isso é que eram ovelhas sem pastor. Hoje vocês têm pastor, irmãos. Hoje vocês têm pastora, vocês não estão desamparados. Às vezes vocês se tornam desamparados por conta própria. Mas vocês não são desamparados de um aprisco, de um rebanho. Vocês têm pastores que oram por vocês todos os dias. Todos os dias nós colocamos essa igreja diante de Deus. Todos os dias nós citamos nome por nome. Eu ainda sei ainda o nome de todo mundo, ainda tenho um controle sobre isso. Eu tenho controle. Então isso significa o quê? Que vocês não estão sem pastores. Mas existe uma outra multidão que está sem pastor. Existe um outro povo que está sem pastor. E é esse povo que precisa ser alcançado pelo mesmo evangelho que nos alcançou. Pela mesma palavra que nos alcançou. Um dia nós estávamos desamparados, aflitos, exaustos, abatidos, sofridos. E o evangelho chegou até nós e mudou a nossa situação. A mesma coisa, nós precisamos pedir a Deus que levante na igreja homens e mulheres trabalhadores, homens e mulheres que renunciem tudo, homens e mulheres que aceitem a chamada, homens e mulheres que digam: eis-me aqui, Senhor, me envia, meu Pai. Homens e mulheres que resolvam pregar a palavra, que queiram viver o evangelho, que aceitem uma vida consagrada com Deus. Aleluia. Ovelhas sem pastor. E afirmar que o desafio está na multidão é o mesmo que afirmar que o sedento está recusando um copo de água. O desafio não está na multidão. O desafio está em levantar pessoas para ir pregar para a multidão. O desafio está em que o Senhor mova o coração dos seus filhos para que eles saiam por essa porta e falem do amor que um dia enxertou ou foi enxertado dentro deles para outras pessoas. Esse é o desafio. Então o desafio não está na multidão. A multidão está clamando por respostas.
gritando por socorro, suplicando por justiça, por paz e por alegria, que somente o Evangelho do Reino de Deus, no poder do Espírito Santo, pode satisfazer. Somente o Evangelho. O poder, a Bíblia diz que o Evangelho ele é o que, irmãos? Poder. Ele é dínamos, poder. Você sabe por que a palavra dinamite, da onde foi tirada a palavra dinamite? Do grego foi tirada de dínamos, poder. Dinamite, porque quando tu acende uma bichinha daquela e deixa ela jogada, o que acontece? Poder de destruição, poder avassalador. A mesma coisa é o Evangelho. O Evangelho ele é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Ele é poder de mudança, ele é poder de transformação. Aleluia. Então, irmãos, o desafio não está na multidão. O desafio está em capacitar a igreja para oferecer respostas às perguntas da multidão. O que eu preciso fazer para ser salvo? Qual é a tua resposta? Como eu posso ser salvo? Qual é a tua resposta para aqueles que perguntam? O que é necessário que eu faça para alcançar a salvação? Senhor, o que eu preciso fazer para te seguir? Qual é a resposta? Então o desafio não está na multidão. O desafio está em capacitar a igreja para oferecer respostas às perguntas da multidão. Aleluia, irmãos. Existe um desafio de evangelizar o Nova Vitória. Talvez você vai dizer assim: o Nova Vitória já está muito evangelizado. Você está muito enganado, irmão. Você está enganado. Eu não preciso ir para o Grande, eu não preciso ir para o Nova Conquista, eu não preciso ir para lugar algum para falar do amor de Deus. Eu estou dentro de um bairro que é maior do que grandes cidades do interior. Esse bairro tem 1000 habitantes, para não dar número que eu não sei, 1000 habitantes. Nós temos 40, 50, no máximo 60 pessoas na igreja. Existem 1000 habitantes. Aonde está o problema? Está na multidão? Está em capacitar essa igreja a ir pregar para a multidão. Está em capacitar essa igreja a ir falar do amor de Deus para a multidão. Quantos estão entendendo isso? Isso aqui é um culto evangelístico, irmãos. Isso é uma palavra evangelística, direcionada ao nosso coração realmente, para que o Senhor venha mover, para que nós venhamos nos compadecer daqueles que têm necessidade, daqueles que sofrem, daqueles que agonizam, que querem mudar de vida, mas aonde estão? Aonde estão os que vão pregar? Aonde estão os que vão tirar um dia da sua semana para pegar a sua Bíblia e falar do amor de Deus dentro dessas ruas, das casas? Aonde estão? Então, o desafio não está na multidão. E por último, a terceira maneira que eu encontrei no texto e coloquei aqui no meu esboço, é que o desafio da evangelização é a escassez de trabalhadores na seara. Oh, glória. Desafio da evangelização é porque é escasso de trabalhadores para a seara do Senhor, irmãos. Eu quero fazer um apelo nessa noite, orando ao Senhor para que o Espírito Santo toque o teu coração, para que tu te levante como um guerreiro, como uma guerreira do Senhor, para que você se levante, para que você deixe Deus falar no seu coração,
para que você deixe Deus usar você, para que você possa dizer hoje, nessa noite: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu disse não muitas das vezes. Senhor, eu me calei muitas das vezes. Senhor, eu me escondi muitas das vezes. Senhor, eu fugi muitas das vezes. Mas hoje, Senhor, eu estou aqui. E eu quero dizer sim, meu Deus, para o desafio da evangelização. Eu quero dizer sim, meu Deus, para estar junto no ganhar, no consolidar, no treinar e no enviar. Aleluia. Que o Senhor venha hoje, irmãos, na nossa oração, falar ao nosso coração de que muitos de nós estamos trilhando caminhos que não têm agradado ao Senhor. Estamos tomando decisões que não têm agradado ao Senhor. Estamos indo por vielas que não têm agradado ao Senhor. E ainda que isso não tenha acontecido, o Senhor pode muito bem usar outras situações para nos chamar a atenção, para nos trazer de volta para o sentido do verdadeiro caminho, que é a evangelização, que é a pregação do Evangelho. Então, irmãos, versículo 37: e então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua. Então, o desafio da evangelização é a escassez de trabalhadores na seara do Senhor. Isso tem sido escasso porque as pessoas têm endurecido o seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem quantos missionários foram para Cruzeiro do Sul, no Acre, já para aquela igreja? 4. O último fugiu de lá. Sabe quanto é um frango em Cruzeiro do Sul, irmão? R$70. Sabe quanto é uma Coca-Cola lá? R$17. Você está me entendendo? Aqui você escova o dente com Coca-Cola. Você tem ideia do que é ouvir a voz de Deus e ir para uma missão, aonde o nome do Senhor precisa ser exaltado, aonde a cultura... Tem algum acriano aqui? Tem algum acriano aqui? Hã? Não tem? Aonde a cultura, irmão, no Acre é uma cultura literalmente católica. Aquela cultura de que não tem compromisso. Pastor Hudson, quem conhece o pastor Hudson aqui? Está no Acre, ele está em Rio Branco, já há anos. A igreja não sai dos 15 pessoas. Uma luta. Mas tem aquela frasezinha popular que diz que água mole, pedra dura, tanto bate até que uma hora vai furar. Então existe o desafio aí. 4 missionários foram. Parece que é 4, 3 ou é 4. Já foram para lá. O último parece que fugiu. O último abandonou. Você está me entendendo? Sabe por quê, irmãos? Porque isso aqui, ó, altar. Pregar o Evangelho tem que estar aqui dentro de nós. Tem que ser o reflexo do que aconteceu conosco na nossa salvação. O preparo de um missionário, o preparo de um pastor, o preparo daquele, a capacitação daquele que vai estar ali, representando nada mais, não é os Estados Unidos, não é a Rússia, mas é representando o maior reino, o reino de Deus.
Então Deus falou no coração de que era tempo de ir um pastor hoje consagrado para lá. E está indo. Sabe quanto é uma passagem para o Acre, irmão? Só uma de avião? Eu não perguntei não. Mas como eu já tenho uma certa experiência de ver os pastores viajando nas missões e principalmente para lá, eu acredito que uma passagem só está entre R$1.000 a R$1.500. Eu acredito. Mas o que eu quero dizer para você, irmão, é que nós precisamos orar a Deus para que o Senhor envie trabalhadores. E às vezes nós estamos orando para que Deus envie lá não sei da onde, venha lá não sei da onde, enquanto os trabalhadores estão aqui dentro. Está aqui, nós só precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, irmãos. Nós somos aqueles a quem Deus chamou para o trabalho. Nós somos aqueles a quem aceitamos o reino de Deus na nossa vida. E estamos hoje dizendo: sim, Senhor, me usa na tua igreja, na obra. Então, Jesus ele adverte que os campos estão prontos para a colheita, mas os trabalhadores são poucos. As multidões estão sem pastores, sem líderes, ou porque de fato não há homens e mulheres no meio das multidões. São poucos os trabalhadores para a seara, ou porque os pastores, os líderes, os obreiros, os missionários que estão no meio das multidões estão pastoreando a si mesmos. Você está gastando a sua vida com o quê, irmão? Com o que você está gastando a sua vida? Vai chegar uma hora que você vai se arrepender se você estiver gastando errado. Vai chegar uma hora que vai doer em você porque você perdeu tempo demais. Você disse muitos nãos para Deus. Você virou muitas costas para Deus. Vai chegar uma hora que você vai querer virar de frente e agora o tempo é escasso para você. Você está gastando a sua vida com o quê? Com quem? E por que você está gastando a sua vida nesse sentido? Uma vida tão preciosa que Deus te deu para servir a Ele, para fazer a obra dEle, para viver o amor dEle. Você está gastando com o que essa vida? Você é um trabalhador da seara, irmão. Deus quer usar vocês nessa obra. Deus quer usar cada um de nós que estamos aqui, os que não vieram para o culto hoje, nessa obra. Você só precisa dizer: Senhor, eu não quero me embaraçar com nada. Senhor, eu não quero perder tempo com nada que não edifica. Senhor, eu não quero mais me misturar, eu não quero ter preguiça. Senhor, tira a preguiça, até porque isso está na Bíblia, que a Bíblia diz no livro de Provérbios: vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Às vezes não é falta de chamada, é preguiça na vida de muitos. Preguiça. E a Bíblia está dizendo: vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Irmãos, isso é sério. Isso é sério. Nós precisamos realmente nos conscientizar de que Deus nos chamou para uma excelente obra. Deus nos chamou para viver uma excelente obra, ser grato a Deus pela vida. Aleluia. Então esse desafio realmente não está na multidão. O desafio é encontrar operários para a colheita, obreiros, missionários, pastores para a multidão. O desafio está em fazer os que têm água da vida para oferecer, transcenderem o pastoreio de si mesmos, abandonando
assim suas zonas de conforto, para que possam pastorear as multidões. Você nunca vai fazer a obra de Deus enquanto você não sair da zona de conforto. Enquanto você não sair das Netflix, enquanto você não sair, irmãos, dessas internets que não estão te levando para o céu. Vou falar uma coisa aqui que é uma grande verdade, porque eu tenho visto isso, irmão. Eu tenho pedido para vocês divulgarem nas redes sociais de vocês o trabalho da igreja. Vocês estão divulgando outras coisas. Vocês estão divulgando outras coisas. Por que você tem vergonha de dizer que você é crente? Você tem vergonha, irmão? Não me responda não, mas deixa o Espírito Santo falar com você. Você tem vergonha? A Bíblia diz que aquele que se envergonhar dele aqui, ele se envergonhará também no céu. Vocês pensam que eu não vejo as redes sociais de vocês? Se você me bloquear, tudo bem. Mas se você não me bloquear, pode ter certeza que eu estou lá, ó. Eu sou um cri-cri, meu amado. Eu sou um cri-cri. Eu quero saber aonde as minhas ovelhas, como diz aquele bispo aí que ora aí, né? Aonde estão as minhas ovelhas? As ovelhas são de Jesus. Eu quero saber, deixa eu ver aqui no Facebook desse irmão aqui, dessa irmã. Olha. Cléia, vem cá, Cléia. Vem cá, que é para te mostrar um negócio aqui. O status aqui do WhatsApp, o Instagram. Vem ver, mas Cléia, vem ver, olha isso aqui, meu Deus do céu. É, amado. Esse é o pastor que vocês têm. Se eu fosse outro, eu só ia tirar a lã de vocês, o leite de vocês e deixar vocês pelados no frio para morrer de frio. Mas eu não faço isso. Eu me importo com vocês, irmãos. Eu me preocupo com vocês. Eu amo vocês. Se eu não amasse, eu não estava pregando o evangelho aqui nesse bairro mais com vocês. Por isso que eu quero que vocês destampem, tirem essa tampa, que vocês cresçam, que vocês realmente superabundem, que vocês divulguem o nome daquele que salvou vocês, que vocês deem glória a Deus, que vocês gritem, para todos verem o quanto você é feliz em servir a Cristo. Vocês estão entendendo? Então que o Senhor venha nos salvar para isso. Que o Senhor venha colocar no nosso coração esse sentimento, falar do amor dEle, da compaixão dEle, dar o exemplo dEle para outras pessoas. Quero que você fique de pé nessa noite. Eu quero orar. E eu quero orar por você, literalmente, pelo seu coração, literalmente, pela sua vida, literalmente, para que o Senhor, Ele venha falar, irmãos, conosco. Fecha teus olhos onde você está. Não me olhe mais. Só deixe o Espírito Santo falar contigo agora.